A gente já tá no estado inflamatório, meu amigo. Todo mundo está no inflamatório já, porque o... Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um corte do podcast Pod People, onde a gente vai assistir o Dr. Felipe Baristella, que é psiquiatra e doutorando em naturopatia. E a gente vai ouvir o que ele tem para falar pra gente sobre o impacto da alimentação na saúde mental. Vamos juntos? Como a alimentação afeta a saúde mental e quais alimentos você recomenda para melhorá-la? Legal. Gente, não sou nutricionista. Não, é a Deus, tua impressão. É. E é isso que eu sou. Outra coisa, nós temos na clínica uma parceira nutricionista com a qual nós trocamos o tempo inteiro. Então, não existe essa coisa do nutricionista é menos, o nutrólogo é mais. A gente valoriza e respeita o espaço de cada Todos têm um pedacinho e eu sempre disse isso, ninguém é mais. O que acontece é que esse time tem que fazer a ponta ficar bem. Ponto. O nosso objetivo é lá. Deu certo? Deu certo. Aí foi Deus que quis. E nós facilitamos o trabalho dele. Só isso. Então, vamos lá. Vamos lá. A alimentação tem aquela regrinha que eu acho bem interessante, né? Que é descasque mais, desembrulhe menos. Porque quanto mais você ingerir alimentos naturais mesmo, não processados, isso tem mais a ver com a tua condição natural. Já tem muito estudo que mostra que o excesso de, principalmente açúcar e muita farinha branca, isso aumenta o descontrole da flora intestinal. O pessoal chama isso de disbiose. Exatamente. E tem uma galerinha viva lá no seu intestino, mas se você comer coisas que alimentam mais as bactérias ruins, elas começam a ganhar força sobre as que são boas na sua flora intestinal. E daí que vão começar, se você comer muito açúcar, muito doce, muita gordura, essas gorduras saturadas, insaturadas, isso aí vai descontrolar a flora intestinal, aí vai começar a lesar, fazer pequenas fissuras, portinhas ali no intestino, a ponto de passar coisa que não deveria passar para a corrente sanguínea. Isso mesmo. Tá? E vai interferir também na absorção de ácidos graxos extremamente importantes, acetato, butirato, propionato, que eles são extremamente importantes para a saúde da barreira hematoencefálica, que é como se fosse um escudo no nosso cérebro, que não vai deixar a coisa errada entrar lá dentro. Então, comeu errado, produz substâncias tóxicas, isso aí é absorvido pelo intestino porque ele fica machucado, passa para o seu sangue e vai interferir no escudo do seu cérebro. É uma inflamação local levando a uma inflamação central. Exato. Também vai... Curioso caso da pessoa que diz: olha, eu não sou nutricionista. E aí depois ele começa a falar um monte de coisas sobre nutrição. E ele é psiquiatra. Se você não é nutricionista, não fale sobre alimentação, porque aí você vai falar um monte de besteira, igual esse cara que acabou de falar. Ele jogou um monte de informação aleatória, depois ainda misturou tudo e assim, como a maioria das pessoas não entende um bando desses termos de mediquês, né, acaba o quê? Acreditando só porque ele tem um diploma, né, de medicina. Só que assim, se não precisasse de um nutricionista, se médico e nutricionista fosse tudo a mesma coisa, eu acho que não teriam duas graduações diferentes, né? Então é complicado um psiquiatra dar dicas sobre alimentação. Essa história de que é farinha branca e açúcar e fazem mal, todo mundo sabe que faz mal. Acontece que no dia a dia de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, pega ônibus, metrô, qualquer transporte público para voltar para casa, demora mais 2, 3 horas para chegar em casa, para ir para voltar ao trabalho, como é que você acha que essa pessoa vai chegar em casa e vai falar: não vou comer o meu macarrão aqui, não vou comer o macarrão que eu fiz, que eu comprei, tanto esforço o que alguém fez pra mim, enfim, não vou comer não, farinha branca faz mal pro meu intestino. Vai comer, que é o que tem pra comer, sabe? Senão não para em pé, senão morre de fome. Então foda-se a farinha branca, foda-se o açúcar. Pra quem que você tá falando isso? A maioria das pessoas não tem como se alimentar de uma forma diferente. Os ultraprocessados, que são tão demonizados, eles são pra ser demonizados mesmo porque eles são uma merda. Não era pra gente comer esta porcaria de ultraprocessado, porque sim, só faz mal pra gente. Mas por que será que a gente só tem como comprar isso? Será porque os ultraprocessados têm isenção de impostos do governo para eles ficarem mais baratos do que os alimentos in natura, como as frutas, verduras e legumes? Num país como o Brasil, em que quase o Brasil inteiro, que é gigante, tem dimensão de continente, e qualquer terra aqui nesse Brasilzão de meu Deus, a gente coloca uma semente no chão e cresce alguma coisa. A gente é o maior exportador de produtos in natura do mundo, tá? Sendo que
que a nossa própria população não consegue consumir esses produtos in natura porque não tem dinheiro para comprar. E aí a pessoa vem demonizar o açúcar e a farinha branca do pão, por exemplo, que a pessoa come, sabe? Não tem como a gente separar a alimentação do fator socioambiental, da realidade material da vida daquela pessoa. E aí você vira pra pessoa que tá querendo se alimentar de forma... Ah, tem que cortar o açúcar e a farinha branca. Se liga, vai pra porra. Falar isso não adianta nada. É só você culpabilizar a pessoa por um problema que não é dela. Você tá dando uma solução individual para um problema que não é individual. O problema é coletivo, porque a alimentação não deveria ser uma coisa que custa o quanto custa. A alimentação deveria ser uma coisa que deveria ser básico para todo mundo. Não deveriam ter 60 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. Então não tem como a gente falar isso. A forma como a tua neuróglia vai funcionar. Então vai interferir no funcionamento dos empregados dos seus neurônios. Meu Deus, empregados dos seus estão botando ações de trabalhistas nas células do organismo. Socorro, Deus. Não sei nem o que dizer, sério. Ai, a gente tinha falado também das bactérias do intestino, né? Então, as bactérias do seu intestino, eles estão ali para te ajudar na sua digestão. Não tem bactéria boa e má. Continuando. A neuróglia, eu chamo neuroglia. Mesma coisa, né? Neuróglia. Que é a faxineira, né? Rapaz, tá certo isso. O time. Do cérebro, exatamente. E assim, o cérebro é esporte coletivo, não é individual. Certeza. O neurônio não joga sozinho. Se ele jogar, ele morre. Então, se você come mal, você tá atrapalhando o seu time cerebral. E, consequentemente, você vai entrar num estresse oxidativo, num estado inflamatório e vai te atrapalhar. A gente já tá no estado inflamatório, meu amigo. Todo mundo no estado inflamatório já, porque o capitalismo tardio faz isso com a gente, caralho. Tu acha que eu tô normal aqui? Ainda tem que ficar aturando isso. Oh, meu Deus. Atrapalhar. Dependendo do que você come, por exemplo, quando a gente fala muito de ômega 3, extremamente importante. Se você der conta de todo dia uns 300, 400 gramas de ômega 3 criado lá no Mar Nórdico e tal, não é os de água doce, isso vai ajudar na... 300, 400 gramas de ômega 3, que ele tá falando criado no Mar Nórdico, porque um dos alimentos mais conhecidos por conter ômega 3 é o salmão. E o salmão que a gente come aqui no Brasil é um salmão que é feito em cativeiro aqui na Argentina, não lá nos mares nórdicos. Mares não, porque salmão não é peixe de mar. Lá nos mares nórdicos. Falei mar de novo, não sei se vocês entenderam. Já falei em um outro vídeo quanto é o preço do quilo do salmão no mercado. Quem pode comprar um quilo de salmão no mercado para comer de 300 a 400 gramas de ômega 3 por semana no salmão? Entende que essas orientações para uma alimentação saudável, melhora a sua saúde mental, não servem de nada se você não puder comprar as coisas que melhoram a sua alimentação, né? Na estrutura da sua baía de mielina, sabe? Na disponibilidade para as membranas, né, das células, que tudo que acontece de informação do ponto de vista bioquímico... Não... Mano, fala português, alienígena, filho da puta. Fala alienígena, português, filho da puta. Quem entende esse medication que você tá falando? Você tá falando pra quem? Pros seus colegas de academia ou num podcast pra milhões de pessoas que não entendem a língua que você tá falando? Não é o neurônio que encosta no outro, é a membrana que, se ela tiver uma boa vitalidade, e muitos neurotransmissores, eles têm a questão hormonal deles, eles vão ser bem fabricados para fazer a comunicação. Comeu errado, você vai atrapalhar nisso, sabe? Os nossos neurônios, eles só são interligados por sinais neuronais, ou seja, são substâncias que são liberadas que fazem essa transmissão de um estímulo de um neurônio para o outro. Entre os nossos neurônios existe uma camada de gordura que é a chamada bainha de mielina. Ele tá falando. Essa camada de gordura, ela fica em volta da cauda do neurônio e ela ajuda a transmissão dos sinais ser mais rápida, porque o neurônio não consegue atravessar essa barreira de gordura, então o sinal tem que saltar. E quando esse sinal salta, ele consegue atingir outros neurônios de forma mais rápida. E é isso que ele tá falando da mielina, da bainha de mielina. Só que assim, pra você ferrar com a sua bainha de mielina, meu amigo, na sua alimentação, sabe? Não vai. É isso. Como é que você acha que o trabalhador médio tá preocupado com a bainha de mielina? Ele tá preocupado que se ele vai ter dinheiro pra comprar comida amanhã. Independente da comida, né? Qualquer comida. Ele só precisa comer. Esse discurso é completamente fora da realidade da maioria das pessoas.
caso, entende? Por isso que você não pode generalizar essa informação do jeito que você está generalizando, amigo. Me enxuta. Então, nós estamos em 2024. Falando o que Hipócrates falou há tanto tempo atrás. Exatamente. E a gente é o que a gente come. Acaba se tornando isso porque influencia. Aí eu fui estudar, né? O Júlio esteve aqui com vocês. Sim, o Júlio Luckman. Eu comecei a ficar curioso com isso. Porque assim, na medicina a Ana sabe. O que é bom pra tudo geralmente não é bom pra nada, né? Não, essa coisa de pílula mágica, coisa mágica que dá pra tudo, não é bem assim. Cuidado, às vezes o negócio é autorresolutivo. É tipo gripe, né? Tem trocentas mil receitas pra gripe. Porque ela vai resolver sozinha. Ela resolve, na maioria das vezes. Se tiver uma imunidade razoável, ela se resolve muito bem. Aí assim, ômega 3, Alex, é bom pra isso, pra quê? Eu falei, gente, mas que coisa que é? Aí você entra numa farmácia, tem mais ômega 3 do que o resto agora, né? Exatamente. Mas qual que usa, como que não é e tal. E aí o Júlio me passou umas dicas lá, Felipe, estuda isso. Aí eu fui olhar, não lembro se é em 2022, o CAMAT, aquele guideline canadense super respeitado, sabe, de transtornos de humor e tal, tinha um capítulo no CAMAT só sobre nutracêuticos. São os fitoterápicos, os suplementos e tal, com uma certa evidência científica de benefício. A hora que eu vi aqui no CAMAT, falei, opa, o negócio... Faz sentido. Tem sentido. Não estaria aqui se não tivesse evidência. Tem algum sentido, né? Então, assim, até complementando um pouco, tem coisas que, infelizmente, pelo lugar que você mora, pela disponibilidade, o preço, às vezes tem alimentos que você não vai comer na quantidade necessária para chegar na dose que precisa do princípio ativo ali que faz bem pro seu cérebro. E o ômega 3, ele é top, porque assim, mas qual? Aí eu percebi. O EPA ou DHA? É EPA ou é DHA? Então, assim, as pesquisas, elas apontam assim, que o EPA, que é um dos princípios ativos, quando você consome uma... EPA e DHA são o nome das substâncias e são as siglas. Então é só para ele falar, é outra forma de falar o que tem dentro do ômega 3. Só isso, tá? Uma dose de cerca de 1000 miligramas por dia do EPA. Você vai ter mais benefícios do ponto de vista no controle do humor. Então, para quadros, vamos assim, de depressão e transtorno bipolar, é como se conseguisse equilibrar mais quando você ingere essa quantidade de EPA. Claro que não trata transtorno bipolar, não estou falando isso. Tudo é uma ajuda a mais. Exato. A gente tem que parar com essa coisa do milagre. São pequenas coisas que vão fazer somatório de pequenas coisas. Mas se não precisa aumentar o remédio por causa disso, uau! Já é um grande Que beleza. ganho. Então, o EPA acima de 1000 miligramas, ele tem benefícios mais para o humor. O DHA, acima de 600 miligramas, ele vai ter mais benefícios para ansiedade e questões estruturais no cérebro, que vão estar envolvidas com memória. Processos cognitivos. Então, a questão cognitiva, isso. Claro que se a gente pega algum estudo na área de TDAH, lá fala que o ideal que fosse acima de 1000 miligramas também de DHA, sabe? Para demência, se você na família, né, tem pais aí, esse risco de Alzheimer e tal, que você use um ômega 3 com esse DHA. Aí o que a indústria faz para tentar vender? Fica esperto, tá? Eles colocam 1000 miligramas lá no rótulo. Aí o pessoal que escutou aqui nosso podcast, esse aqui tem 1000, igual eles falou lá, mas tá somando o EPA com o DHA. Exatamente, tem que ver o que tem de cada um. Isso só é super de importante. EPA 1000. Exatamente. E só de DHA, pelo menos 600. Então, se você... E tem... O duro é que, assim, tem pacientes que falam, doutor, finalmente eu achei um produto. Só que a pessoa tá tomando uma cápsula por dia. Vira lá, você vai ver que tá escrito lá na questão orientação nutricional, que para chegar nessa dose de 1000 e pelo menos você 600... tem que fazer a ingestão de... Quase sempre é 3, 4. Ou seja, você vai gastar de 100 a 200 reais num potinho de ômega 3 da farmácia, esse preço. E aí você tem que consumir de 3 ou 4 comprimidos por dia para dar a dose. E esse potinho deve ter mais ou menos de 60 a 120 cápsulas, ou seja, ele não vai durar nem um mês. Isso para você sozinho. Se você tiver companheiro, se você tiver filhos, aí as coisas pioram um pouquinho, né? Então, não tem como você querer impor essa qualidade de alimentação ideal para uma sociedade que não dá conta de nos dar condições materiais
materiais para que isso aconteça, sabe? Só não dá, na realidade isso não consegue, não se concretiza, entende? Às vezes eu recebo assim, doutor, mas eu vi que parece que ômega 3 dá câncer de próstata, essas coisas e tal. Depende do tipo de ômega 3 que você tá tomando, porque assim, ele é retirado de salmão, peixes, e esses são peixes que eles estão praticamente no topo da cadeia alimentar. Aí eu lembro da cursinho agora. Do cursinho, né? Não, o salmão não tá no topo da cadeia alimentar. Não mesmo. Os topos das cadeias alimentares são os animais que são mais fortes. Você acha que um peixe tá no topo da cadeia alimentar? Tá lembrando o cursinho errado ainda por cima. Amiga, não tem como te defender. Tem um fenômeno que chama magnificação trófica. Quer dizer o quê? Que as algas que são contaminadas por metais pesados são como? Ele misturou uma coisa com a outra, que a magnificação trófica é uma coisa e a cadeia alimentar é outra, completamente diferente. Ele tá falando da magnificação trófica porque nos oceanos são lançados inúmeras substâncias tóxicas e os peixes, quando eles se alimentam das algas, eles acabam acumulando metais pesados, tá? E aí o peixe que tiver mais em cima na cadeia alimentar, né, que ele tá falando, ou seja, o peixe que comeu mais peixes ou mais algas, né, que ele comeu mais algas, ele provavelmente vai ter mais acúmulo de metais pesados do que, né, se você comesse só uma alga, entende? É isso que ele tá falando. Mas vamos continuar a ver o que ele tá querendo chegar com esse papo. O camarãozinho come, o peixinho come, o salmão come. Então quer dizer que se tem um pouquinho aqui embaixo, até chegar no salmão, ele vai ter uma concentração grande de metais pesados. Aí, para proteger o consumidor, existem os selos, né? MEG 3, o IFOS. Então, que garante a qualidade. Exato, de metais pureza, pesados. né? E assim, porque é óleo, né, Alex? Como é que você vai manipular isso? Cuidado aí, vai saber que tipo que tá usando. É isso, ele tá indicando o ômega 3, ele indicou a dose. Ele falou que ele não é nutricionista, ele indicou o ômega 3, indicou a dose. Agora ele tá falando que tem marca boa e tem marca ruim, que vai ter quanto é metal pesado, você tem que ficar de olho no selo. Quanta informação que ele tá dando, ele falou no início que ele não era nutricionista, meu Deus. E uma pessoa tem que pensar em tudo isso e ainda vai gastar dinheiro, muitas vezes ainda vai comprar errado, tomar errado, e o negócio não vai adiantar porcaria nenhuma, gastou todo o dinheiro fora, jogou no lixo, porque não tem um profissional qualificado para orientar a pessoa de forma correta. Ah, e aí, dependendo da qualidade, às vezes você afasta a sua esposa, né? Que você vai dar uma rota ali, sai o fundo do mar na boca. Sabe que... Porque quando você toma essas cápsulas de ômega 3, elas, quando chegam no seu estômago, né? E vão começar a ser digeridas, quando você arrota, né? O gosto do peixe vem todo na sua boca. O que eu faço? Sabe o que eu faço em relação a isso? Eu deixo sempre no freezer e não tomo com nada quente. Então, assim, café da manhã, nem pensar, porque o café abre. Vai abrir. Eu tomo, ele passa pelo estômago e... Aí é ótimo, né? Porque assim, ele passa pelo... Nem sabe se altera alguma coisa você congelar a cápsula de ômega 3, ela simplesmente tirou do cu essa informação e resolveu fazer. Porque, assim, as coisas não ficam funcionais de qualquer maneira, né? Tudo tem a orientação de como tomar, porque faz diferença. Os remédios, tem remédio que você tem que tomar com água, tem remédio que você tem que tomar com leite, tem remédio que você tem que tomar em jejum, tem remédio que você tem que tomar quando você tá comendo. Quem foi que orientou ela a botar a cápsula de ômega 3 no congelador? Ela tá orientando você também. Profissional. Você é vergonha da profissão! Você não assusta ninguém, né, no podcast. Como se você botasse uma pedrinha. E eu uso muito. Até porque o meu intestino funciona muito top, bem, né? Melhora com muito. o ômega. Melhora. É uma coisa impressionante. Então, assim, respondendo o pessoal, frutas, verduras, aqui que todo mundo sabe, né? Menos açúcar, menos farinha branca, menos sal e suplementação ômega 3 vai muito bem. Um negócio bem interessante. Mas vale a pena ir ao nutricionista? Claro que vale. Não é? Que tenha Não é que vale a pena ir no nutricionista, né? Você tem que ir no nutricionista. Inclusive, se você quiser, eu atendo também valores sociais para você. É de algum grupo de vulnerabilidade, eu atendo a valores sociais, é só mandar uma mensagem no Instagram, tá? Ou no link da bio. Essa visão, que não é só isso, que não é a visão do emagrecimento, é a visão da qualidade de vida daquela pessoa. Até, só complementando, eu tava lendo esses dias sobre o ácido fólico. Algumas pessoas têm uma falha na conversão. Metilação. Exatamente. Aí não consegue pegar o ácido fólico e transformar em L-metilfolato. Exatamente. E no processo de formação de serotonina, noradrenalina e dopamina, você vai precisar, não é do ácido fólico, você vai precisar do L-metilfolato. Então eu suplemento muito meus pacientes.
Ou seja, mais um suplemento aí para você comprar, hein? A alimentação não precisa, né? Comer direito, né? Comer saudável não, mas enche a pessoa de suplemento. Tem uns estudos que mostram assim, pacientes com depressão, ansiedade, tomando remédio, fazendo psicoterapia, tomando remédio bom, certinho, na dose máxima terapêutica e não melhoravam. Não vai levantando. Aí quando fizeram o teste genético lá, viram que tinha deficiência na enzima. Exatamente. Aí você já tem que dar o metilfolato. Pode ser que exista, mas é um caso individualizado. Não adianta você generalizar uma informação para todo mundo, porque as pessoas não são iguais, não têm organismos iguais. Não mudaram nada no remédio artificial, lá no antidepressivo. Começou a suplementar com L-metilfolato, 15 mg dia. Depois de 3 meses, os pacientes se remitiram da ansiedade, da depressão, e não precisaram usar mais dose máxima de medicação. Como se a ansiedade e a depressão fossem coisas que só a alimentação já fosse funcionar para melhorar, né, querido? Tá com depressão? Suplementa ácido fólico. Tá com depressão? Suplementa ômega 3, vai melhorar a sua depressão. Perdeu o emprego? Suplementa ácido fólico, que você vai melhorar a sua depressão. Conseguiu diminuir. O que é um ganho extraordinário. Psicoterapia conseguiu funcionar, porque é terrível, né, Alex? Você tá com alguém com uma depressão gravíssima, não nem te entende direito. Exatamente. Não tá Pseudodemência, não aproveita não consegue fazer o processo. Tanto que a terapia pode dar. Tô um pouco impactada com esse final. Tratem as suas cabecinhas também, tá bom? Procurem profissionais que tenham consciência de classe, tá? E que vão te tratar de forma humanizada e individualizada. Bom, com essa eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou também, vê os próximos aí, vê os antigos, vê algum que você gosta. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder esse e nenhum outro vídeo, tá? Beijos!